Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Thiago Medeiros e você está no canal de Cara. E vamos fazer o veredito do novo videoclipe da Isla intitulado Oleiro. Eu tava com uma expectativa muito alta para esse videoclipe, afinal de contas a canção é belíssima. É um ponto de vista sobre como Deus trabalha como oleiro na vida do ser humano muito interessante, muito gostoso de aceitar esse processo, né? Uma música com muita verdade, não é aquela canção comercial, mas uma canção intimista que só a Isla sabe trazer pra gente, né? O videoclipe, ele realmente é um clipe muito interessante, né? Ele traz ali um ponto de vista muito legal. Eu faria alguns pequenos ajustes, como sempre. E eu vou falar aqui sobre o que eu ajustaria nesse videoclipe. Eu gosto muito da fotografia do clipe, eu achei que ficou muito incrível, mas para mim o grande destaque é o enquadramento das cenas do oleiro. Caramba! Eu achei muito incrível, eu consegui sentir temor e admiração pelo oleiro, né? O ator foi sensacional na interpretação, a direção foi muito boa, os enquadramentos com o oleiro foi muito bacana, de forma que eu consegui acreditar que aquilo ali era como se fosse o próprio Deus movendo ali o barro, fazendo o vaso. Eu achei muito legal, adorei a introdução no videoclipe, a narrativa da Isla. Eu gosto muito disso, de colocar uma coisinha diferente no videoclipe, fazer algo, porque já tem a canção ali no tamanho comercial que ela necessita ser, disponível nas plataformas. E no clipe você pode brincar, ousar um pouquinho, achei muito interessante isso, né? No videoclipe, a gente percebe que é uma história de um pai no início, quando ele tá ali recebendo um diagnóstico e tudo, e a gente vê o bebê nos braços dele, eu cheguei a imaginar até que pudesse ser uma certidão de óbito, da mãe do bebê ter morrido, alguma coisa assim, mas depois pelo clipe eu entendi que era um diagnóstico ali do fato da criança ser cega, né? E aí nós vemos ali o desenrolar da criança, a dificuldade de um pai de cuidar de uma criança cega. E nisso vai mesclando cenas da Isla cantando, que tá sempre num plano de fotografia frio, e depois no final passa para um plano quente, né? Simbolizando alguém que aceitou trabalhar do oleiro na vida dele. E depois temos a passagem da história do pai com a filha. Eu acho interessante trazer esse ponto, trazer a história de uma pessoa cega e tudo, mas eu acho que a história poderia ter sido um pouco mais trabalhada num quesito de deixar diferente, porque a gente sabe que introduzir histórias em videoclipes é algo muito comum que todo mundo está fazendo. O diretor, ele é o Lucas Salles, né? Se eu não me engano, eu acho que ele já fez até mesmo um clipe da Cassiane e tudo. Ele é um diretor novo, com muito potencial. A gente vê, o cara é muito bom. Eu só acho que quando você quer inserir uma história em um videoclipe, você precisa usar aquele ponto diferente que você tem em mãos e explorar isso dentro do clipe. E qual era o ponto X? O ponto mais diferente da história e que foi o menos explorado. Quando a gente vai chegando pro final do clipe, tem uma cena que o pai está com a filha, porém, antes a gente vê o oleiro marcando o vaso com o dedo e em seguida tem a cena da filha passando o sorvete no pai. Para mim, esse era o grande X de apresentar uma história com uma ótica diferente. Como nós temos as cenas do oleiro ali fazendo o vaso, eu penso que poderia ter se abordado isso durante a história. Tudo que o oleiro fizesse com as mãos no vaso acontecesse também na história do cara, né? Do pai ali, da filha. Então, nós precisávamos ali de uma cena, por exemplo, do oleiro destruindo o vaso, sabe? Eu acho que isso seria muito incrível e poderia ser um momento de mostrar ali o que aconteceu com a mãe da menina. Não sei, de repente um acidente, sabe? Tipo assim, o oleiro amassa o vaso e mostrasse a morte da mãe da menina, porque a música retrata sobre isso, sobre você aceitar a reescrição da história
na sua vida, né? Um novo vaso que o oleiro vai fazer dentro da sua vida. Poderia ter cenas ali da tristeza do pai em criar uma filha cega, né? Como cuidar, como fazer. E a gente poderia ter cenas um pouquinho mais emocionantes do tipo, depois do vaso destruído, o vaso ali, um único vaso, mas ele representaria todas as vidas no clipe. Porque, afinal de contas, cada vida ali é um vaso nas mãos do oleiro, né? Então, por exemplo, depois do vaso destruído, a gente entendeu ali que o oleiro destruiu o vaso, e então houve ali a perda da mãe da menina, porque, pelo que a história demonstra, é somente pai e filha. A gente não vê a inclusão da mãe em nenhum momento, o que me leva a entender que ela não tem mãe, é tudo com o pai. Então, poderia ter cenas do oleiro refazendo o vaso. Então, tipo, ele pegando uma água e jogando sobre o vaso para poder refazer o vaso. Poderia ter mostrado uma cena do pai tomando uma chuva, chorando, sabe? Enquanto a água caía no vaso, em contrapartida, a cena da chuva caindo. O oleiro comanda também as chuvas. Tudo que acontece, o desespero, mostrando mesmo o desespero do pai. O oleiro refazendo o vaso agora diferente do que o vaso era, afinal de contas é uma nova história, e mostrando ali aquelas dificuldades do pai, sabe? Eu acho que ficaria muito interessante isso. Era o ponto X do diferente que tem no clipe. O oleiro fazer, eu não me recordo de ter visto isso em nenhum clipe. Conforme o oleiro faz o vaso, a história acontece também ali na vida real. Eu acho que isso era o tchan do videoclipe. O diretor tinha essa noção, porque ele fez isso em um único momento ali, mas poderia ter sido explorado o clipe inteiro. O que faria o clipe ter uma história, mas não entrar no clichê e ficar igual aos demais clipes que também inserem uma história no videoclipe, sabe? A parte final é uma parte interessante que eu também acho que ela não foi bem desenvolvida, que é a cena do pai e a filha na frente do mar. E aí nós temos assim, uma transição da Isla, né, que sai daquele plano de fotografia num tom frio e passa para uma fotografia mais quente no videoclipe, indicando que o sol nasceu, que aceitou o trabalhar do oleiro. Porém, na cena final do pai com a filha, a gente tem a filha numa expressão triste, perguntando se o mar é bonito. E a gente vê o pai também expressando uma expressão triste, e aí ele dá um sorriso e fala, o mar é lindo. E pra mim ficou um pouco vago. Por quê? Uma pessoa que nasce cega é uma pessoa que desenvolve os outros sentidos muito mais do que nós que conseguimos ter a visão. É uma pessoa que desenvolve muito mais o tato, desenvolve muito mais a audição, você entendeu? Os sentidos ficam mais aflorados nessa pessoa. E eu penso que esse final poderia ter sido assim, quando a câmera passasse no rosto da menina triste e ela falasse assim, o mar é bonito, pai. O pai poderia olhar para ela, segurar na mão e falar assim, eu vou te mostrar. E levar a menina até o mar. Você entendeu? Para ela sentir a beleza do mar através do tato, né? As águas encostando nela. E ali o clipe poderia terminar com ela sorrindo, brincando na água, jogando a água para cima. Não tem a visão, mas você tem outros sentidos que você também consegue sentir essa emoção. Eu acho que combinaria mais com o final que teve a transição de fotografia, do frio pro quente. Porque quando você aceita o processo do oleiro, tem sempre o lado positivo. Nunca vai ser como você queria, porém vai ser melhor do que você poderia imaginar. Afinal de contas, o oleiro sabe o que é melhor para cada um. Eu penso que o final, ter levado a menina na água e deixado ela sentir aquela beleza que ela estava perguntando, combinava mais, porque me incomodou o clipe terminar com a expressão da menina triste, você entendeu? E o pai ali continuando assim, por mais que ele dê um sorriso, a expressão anterior mostrou assim, caramba, eu não sei o que fazer. E a intenção do final do clipe, tanto que há a transição de fotografia da Isla, é mostrar que você aceitou o processo. E poderia ver o pai ali brincando com ela na água. Ela não pode enxergar, mas ela pode sentir aquela beleza, sabe? Eu acho que isso teria sido assim um grande final para o videoclipe e ele ficaria um pouco mais emocionante. E poderia ter se explorado mais as cenas do oleiro fazendo o vaso
e acontecendo os passos na história. Foi uma sacada do diretor muito boa, ele é um diretor muito promissor, esse menino, o Lucas Salles. Eu acho que seria assim, ele tinha ali um grande diferencial para contar uma história, conforme o Oleiro faz o vaso. Acontece na história, porque ele coloca isso, mas uma única vez que fica em evidência. E o clipe ter terminado mostrando, sim, que quando você aceita o processo, tem lados positivos no novo processo. Que era a menina se divertindo ao sentir. Ela não podia ver a beleza do mar, mas ela podia sentir a beleza do mar nela, tocando a sua pele, ela jogando a água, brincando, e o pai sorrindo, conseguindo ver também um lado positivo naquela história. Então eu esperei muito por isso, eu assisti o clipe várias vezes, eu falei, puxa vida, tava ali a questão, o ponto para se fazer assim, uma história, mas uma história diferente do que as outras pessoas fazem, né? Mas a música em si já é maravilhosa, né? Introspectiva, mais reflexiva. E a gente sabe que a Isla contando sobre ela, sobre o aceitar desse processo, né? O aceitar do quebrar do oleiro e tudo. Então, por ser uma música que fala tão pessoal do processo dela, eu acho que isso poderia ter sido abordado dentro da história do pai com a filha de um jeito mais profundo, sabe? Um pouco mais emocionante, de forma que o clipe acabasse e a gente conseguisse falar assim, o processo sempre tem os seus lados positivos na nova história que o oleiro faz. Então eu penso que uns pequenos ajustes no clipe teria deixado ele um pouco mais emocionante e não ficaria no patamar dos demais clipes de serem iguais, contando apenas uma história, né? Bom, essa foi a minha visão do videoclipe, tá? Mas ressalto aqui que eu gosto muito dos enquadramentos da câmera, eu gosto muito da transição de imagem, sabe? O diretor tem uma delicadeza pra fazer. Amei a introdução no videoclipe e eu achei a sacada genial da narrativa no início, e mostrando as cenas do oleiro e tudo. O oleiro conseguiu me tirar temor e admiração por ele, sabe? Isso se deve muito à atuação do ator e também à direção e a captação da fotografia, dos enquadramentos, ficaram muito bons. Eu acho que tinha tudo para entrar ali no top dos melhores clipes da Isla, mas eu acho que pelo fato de não terem desenvolvido tão bem as ideias que já estão no próprio videoclipe, pronto, deixou bonito, mas não deixou ele assim, que obra-prima e tudo. Mas ficou bonito, sim. Dá pra entender a história. Mas vocês sabem que eu gosto sempre daquela parte mais do conceitual. Porque eu acho que nós, no mundo gospel, nós temos muito talento, muito potencial, muita coisa para ser explorada nos termos de videoclipes. Eu acho que a gente está muito atrás ainda do meio secular. É possível passar dando ali uma explorada melhor nas próprias ideias que já estão no clipe, mas sabendo ali desenvolvê-las um pouquinho mais para que ela saia daquele nicho de ficar igual de todos e ganhe um patamar acima. Mas a música não deixa a desejar em nada. Eu fiquei completamente apaixonado nessa canção. E você? O que achou do videoclipe? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Se você é fã, se você é idólatra, se você adorou e tudo, você não precisa usar palavras ofensivas, tá bom? É só o meu ponto de vista e você pode expressar o seu aqui, que será muito bem-vindo. Deixa o like maroto, se inscreve no canal, vem se tornar um dinossauro. Tem uma playlist só da Isla aqui, você pode assistir tudo que eu já falei sobre ela aqui no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!